Sauda os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme vem sendo de costume, todas as sextas-feiras, nós estamos apresentando subsídios para as escolas bíblicas dominical do quarto trimestre de 2020. Hoje nós vamos comentar sobre a lição de número 11, que tem por título A Teologia de Eliú. Aí vem uma pergunta. O sofrimento é uma correção divina? Nós vamos falar mais especificamente sobre Eliú e sobre os seus discursos, dando ênfase para alguns pontos que eu acho que é importante mesmo destacar nessa lição. Antes, oremos. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, pedimos a tua graça, a tua boa mão estendida sobre nossas vidas. Antes, ó Pai, te agradeço pela vitória que tu tens concedido no decorrer dessa semana. Podemos, ó Pai Celestial, com vitória, estamos aqui mais uma vez para falarmos da tua bendita palavra. Pai Celestial, me dá raciocínio lógico, traz à minha mente aquilo que temos estudado, Senhor meu Deus, meu Pai. Dá clareza nos ensinamentos e abre, a Deus, o entendimento dos teus servos, das tuas servas, dos amigos que estão ouvindo nesse momento este ensinamento da tua palavra. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção também para o próximo trimestre de 2021. Acho que já é do conhecimento de todos. A revista que estará em pauta é sobre o verdadeiro pentecostalismo. Mas existe, irmão, falso pentecostalismo? Se tem o verdadeiro é porque tem o falso, não é verdade? E nós vamos também procurar destacar, meus irmãos, chamar a atenção a diferença do verdadeiro pentecostalismo e o que é o neopentecostalismo. Precisa tomar cuidado, meus irmãos. Dentro do verdadeiro pentecostalismo, dentro das nossas igrejas, existem falsas profecias, existe estelionato espiritual, existem profecias advogando em causa própria, existem profecias com o objetivo de lançar maldição no irmão da irmã. Ah, é isso que te digo! Vai vir o vento da tua casa. Para! Oxi! Nós vamos mostrar, meus irmãos, no mês que vem, qual é a verdadeira função dos dons espirituais que estão dentro do pentecostalismo. Para existir pentecostalismo, tem que existir dons espirituais. E onde começa? Quem pode ter os dons espirituais e quem não pode ter? Então, atento, viu? Para o próximo trimestre, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É uma pergunta. O textuário diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática, meus irmãos. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 4, depois Jó capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 4 de Jó 34, do versículo 1 ao versículo 6, e depois Jó 36, de 1 a 5.
basicamente são os discursos de Eliú, tá certo? Meus irmãos, mas antes nós precisamos responder uma pergunta, que inclusive eu coloquei no meu history ontem, chamar a atenção para esse detalhe. Quem era Eliú? Na primeira aula, meus irmãos, eu chamei a atenção, apesar da Bíblia não está mostrando com clareza, não está dizendo com clareza, eu usei o argumento e mostrei, biblicamente falando, pelo que eu posso deduzir, não estou dizendo que a Bíblia diz isso, pelo que eu posso deduzir, Jó, vamos ver aqui, o capítulo 1 de Jó, eu estou deduzindo, não estou dizendo que a Bíblia está falando, então, o Moisés falou que a Bíblia fala, a Bíblia não diz nada disso, não. Eu estou deduzindo, segundo o que você pode ler em Jó, capítulo 1, que Jó era um dos filhos de Issacar. Lá em Gênesis, capítulo 46, versículo 13. Vai falar que um dos filhos de Issacar se chamava Jó. Pelo contexto da vida de Jó, você consegue deduzir que ele viveu, sim, na era patriarcal, correto? Assim sendo, Jó era tataraneto de Abraão. Então vamos lá. Jó, o pai dele, Issacar, o vô dele, Jacó, o bisavô dele, Isaac, e o tataravô, Abraão. Correto? Agora vamos lá. E esse camarada aqui, Eliú? Quem é esse camarada? Vamos lá. Eliú era filho do sobrinho de Abraão, que você encontra aqui no capítulo 32, o versículo 2, assim, ó. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, que também em algumas versões está Quemuel. Aonde você encontra isso? Gênesis capítulo 22, versículo 21. O Buzita, vai prestando atenção, da família de Rão. Aí termina o versículo, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Nós vamos falar já já sobre isso, tá certo? Aí você vai para Gênesis capítulo 22, versículo 21, e você vai ter a confirmação que Eliú fazia parte da família do patriarca Abraão. E era contemporâneo de Jó. Então, as minhas deduções que estou fazendo sobre Jó, ser tataraneto de Abraão e filho de Issacar e neto direto de Jacó, não estão erradas. Tá vendo? Como é que você vai agrupando, você vai fazendo um raciocínio lógico. Gênesis capítulo 22, eu vou ler a partir do versículo 20, está escrito assim, ó. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos, 2 pontos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor. Quem era Milca? Cunhada de Abraão, casada com o irmão de Abraão, chamado Naor. Tá vendo aí? Aí termina o versículo teu irmão. Aí versículo 21. O filho de Naor, era o primogênito. Bus era irmão de Uz. Quemuel, pai de Arã. Quemuel, prestou atenção, não é isso? Jó, capítulo 32, vamos ler de novo. Bom, não quer demais ser repetitista. O pastor Jeremias Couto chamou a atenção, um dia desse, numa
publicação dele, procure decorar versículos. Procure decorar o máximo possível. Se conseguir a Bíblia inteira, maravilha. Mas procure. E você só vai conseguir decorar versículos pela repetição, pela leitura repetitiva. Senão você não vai conseguir de maneira nenhuma ter sucesso em decorar versículos bíblicos, correto? Então se acendeu a ilha de Eliú, filho de Baraquel. Quando fala filho de Baraquel, não é que ele era filho direto, ele é descendente de Baraquel. Ele é contemporâneo de Jó. Então se Jó era tataraneto de Abraão, logo Eliú também era tataraneto de Naor. Olha lá, irmão de Abraão, contemporâneo de Jó. Está provado, ele está provado aqui. Tá vendo aí? Que era da família de Abraão, então, e a minha dedução acho que está bem próxima da verdade. Outros comentaristas, outros teólogos também chegam nessa linha de raciocínio que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Então, Baraquel e Quemuel é a mesma coisa. Gênesis capítulo 22, versículo 21. Quemuel no hebraico provavelmente significa erguido por Deus. Aí é o que eu disse em algumas versões da Bíblia, o nome Quemuel, ele vem assim, e outras Baraquel, tá certo? Então, esclarecido quem era Eliú, vamos para a aula em si. A argumentação apresentada pelos três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, era que todo sofrimento advém de pecados cometidos. Trocando em miúdos, a argumentação desses três amigos de Jó se resumia numa coisa: você está sofrendo, é porque você cometeu algum tipo de pecado. Aí vem Eliú e apresenta o sofrimento como um meio que Deus usa frequentemente para provar, para purificar os justos. No caso de Jó, ele estava sendo usado para tirar a autojustificação de Jó. Se você observar, meus irmãos, aonde Jó fala, ele fala que tivesse um juiz para mediar a situação dele entre ele e Deus. É brincadeira? Então, é autojustificação. Em determinados momentos, no seu questionamento, Jó questionando a Deus, ele fala, pudera existir balanças justas para que eu fosse pesado. E com certeza eu seria achado puro, sem falta nenhuma. Então, uma autojustificação. Apesar de Deus ter falado no começo que Jó, um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, Jó, como qualquer ser humano, também tinha os seus defeitos, também tinha suas falhas. Então, nesse caso, esse sofrimento está ajudando Jó a chegar com mais pureza, com mais humildade e conhecer melhor ao Deus que ele servia. Vamos ler alguns versículos aqui, meus irmãos. Eu quero me deter em alguns que tem um fato aqui muito interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que ele vem bem ao encontro de alguns fatos que ocorreram aí em nosso meio, que ocorre no dia a dia em nosso meio. No capítulo 32 de Jó, ele começa, cessaram aqueles três homens de repreender a Jó no tocante ao ser ter ele por justo aos seus próprios olhos. E aí vem o versículo 2 que eu já li para vocês. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Raul, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este
pretendia ser mais justo do que Deus. Aí, versículo 3. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Versículo 4. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele, ou seja, os que estavam argumentando com Jó, e também Jó, era mais velho que Eliú. Então Eliú, enquanto eles discursavam, se calou, só ouviu. Aí vem o versículo 5. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, aí a sua ira se acendeu. E vem o versículo 6, que eu quero fazer a primeira argumentação. Disse Eliú, filho de Baraquel, Obuzita, eu sou de menos idade e vós sois idosos. Receei-me, temi de vós declarar a minha opinião. Primeira coisa, mostra que Eliú não pôde mais se conter depois de presenciar o confronto argumentativo entre os seus 3 amigos. Por ser mais jovem, como eu já disse para vocês, ele ficou calado, ouvindo. Aí vem o versículo 8 a 9. Diz assim: na verdade é um espírito no homem, eu sopro do Todo-Poderoso, o faz entendido, ou o faz ter sabedoria, algumas versões. Os de mais idade não é que são os sábios. Não é porque eu sou mais idoso que você, não é porque você é mais sábio, é mais idoso que eu, que você é mais sábio que eu. Nem os velhos, os que entendem o que é reto. Então isso não é uma máxima, precisa tomar cuidado com isso, viu? Não, você tem que se calar, você precisa ouvir, eu sou mais velho que você, eu tenho mais sabedoria que você. Não, você tem mais experiência que o que é mais jovem, não tenha dúvida nenhuma disso. Você já passou por muito mais situações do que aquele mais jovem passou, não tenha dúvida disso. Mas não significa que há mais sabedoria ou mais entendimento de você do que aquele que é mais jovem. Portanto, primeira lição que a gente tem aqui, ó, pra você entender. Os idosos e os jovens precisam andar junto. Os jovens têm que entender que você precisa da experiência dos que têm mais idade. E os que têm mais idade têm que entender, os idosos, que ele precisa da juventude, do conhecimento, da sapiência que tem os jovens. Se os dois se aliarem, meu amigo, pode ter certeza de uma coisa: o nome de Deus será glorificado na vida de vocês. Infelizmente, não é isso que nós temos visto na maioria das vezes. Mas eu vejo pessoas idosas que sabem valorizar os seus jovens. E vejo também jovens que sabem valorizar os seus velhos. É a primeira lição que nós aprendemos aqui, correto? Aí vem depois o versículo 12. Eu não vou ler versículo por versículo, porque não teríamos tempo para isso. Então agora eu vou para o versículo 12. Diz assim: atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Mostra que Eliú estava esperando que os mais velhos convencessem Jó de que Jó estava errado. Como isso não aconteceu, ele falou: agora eu vou tomar a palavra. Meu irmão jovem, meu jovem, aprenda uma coisa: espere o seu momento de se pronunciar. Espere o seu momento. Quando se você se pronunciar, se pronuncie com o devido respeito. Se pronuncie com segurança, com sabedoria, com entendimento. E não se preocupe em provar
aquilo que você está falando, aquilo que você está transmitindo. Fique despreocupado. O tempo vai provar que você tem razão. Pode ter certeza absoluta disso. Depois eu quero ler o versículo 20 agora. Diz assim, 32 e 20. Permiti, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os meus lábios e responderei. Então, o versículo 20 significa o seguinte, eu leio porque eu fiz essas anotações, eu fiz as pesquisas e anotei. Eliú pede a palavra. Correto? Ele pede a palavra. No versículo 20, gente, já falaram. Será que agora eu posso apresentar a minha argumentação? E no início da sua palavra, ele diz o seguinte, vamos ler agora o versículo 21. Eu vou ler em duas versões, tá certo? Eu vou ler na Ara e vou ler aqui na versão da Bíblia de Jerusalém. Para quem não sabe, a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia católica, apostólica romana, que a Igreja Católica usa. Não tem problema nenhum, meu irmão, você usar uma Bíblia católica para ler até na igreja, não tem problema nenhum. Né? Eu digo católica, católica apostólica romana, da Igreja Católica. Bíblia de Jerusalém, nova edição, revista e ampliada. Essa Bíblia, meus irmãos, ela tem todos os livros apócrifos, todos, inclusive já li todos. Todos. É um compêndio muito grande. Já li de Gênesis a todos os livros. É mais uma Bíblia que eu fiz questão de ler. Então, escute bem. Quando Eliú começa a sua argumentação, eu quero chamar a atenção para isso aqui, é muito importante. Traz um ensinamento importante para mim e para você. São poucos ensinamentos que traz aqui. Mas isso aqui você tem que aprender. Nós temos que aprender. Ele diz o seguinte, no início da sua argumentação. Pediu a palavra no versículo 20. Agora eu vou falar. Então vocês me escutam. Tenham paciência comigo. Aí ele faz a seguinte introdução. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem. Eliú, no começo da sua argumentação, ele deixa uma coisa bem clara. Não farei acepção de pessoas. Ei, não adianta. Não vou poupar ninguém. Não vou poupar ninguém. Não pense porque você é mais importante, pense que é mais importante. Não pense porque você tem um cargo importante. Não pense porque você tem mais dinheiro. Não pense que por você ser mais idoso eu vou poupar você. Não vou lisonjear ninguém. Não vou fazer acepção de pessoas também. Agora, olha o que diz esse versículo na versão da Bíblia de Jerusalém. Não tomarei o partido de ninguém. A ninguém adularei. Meu Deus. Irmão, o que tem de gente tomando o partido do outro, porque o outro diz que tem um cabo mais importante, porque o outro se julga mais importante, porque o outro acha que está numa posição privilegiada. Ele toma o partido dele cometendo injustiça contra o outro que está correto. É a primeira lição que Eliú ensina a mim e a você aqui, viu? Não tomar partido de ninguém. Aí vem, a ninguém adularei. Abajuladores. Do jeito que existem os abajuladores, e se existem os abajuladores, é porque existem aqueles que gostam de ser bajulado. Isso é uma forma de corrupção, você sabia disso? Precisa tomar cuidado. Foge desse negócio, hein? De novo, lendo na versão de Jerusalém. O versículo 21. Não tomarei o partido de ninguém, a ninguém adularei, porque não sei adular. Rapaz,
Eu acho que é o José desse camarada. Viu? Tá vendo? Você tá adulando ninguém, não. Não tomo partido de ninguém. Eu não sei que tá adulando ninguém. E porque logo me arrebataria o Criador. Ah, faz isso pra você ver. Ou você tá pensando que vai passar por inocente? Na mão do Todo-Poderoso. Tá enganado, meu camarada. Vamos lá. Aprenda. Aprendamos. A bajulador passa vergonha, viu? Fica adulando. Adula minha esposa. E olha lá. A pessoa ficar adulando marmanjo. Não conta comigo pra esse negócio, não. Meus irmãos, ainda no capítulo 33, eu quero chamar a atenção para um ponto importante aqui, viu? Muito importante. O versículo 33, só fazer uma observação no 6 e 7, diz assim, ó. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado em barro. Por isso não tem espírito terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Mas fica tranquilo, Jó. Eu não sei adular. Eu não sou abajulador, mas fica sossegado. Eu e você, Jó, somos iguais. Somos feitos de barro. Olha que coisa interessante. Termina assim o versículo 6. Eis que diante de Deus, ei, não tem carga importante diante de Deus, não, meu irmão. Não tem carga importante. Você pode achar que você é importante diante dos homens. Diante de Deus você é igualzinho a eu. Nada mais, nada menos. Foi lavado pelo mesmo sangue. Foi comprado com o mesmo sangue. Vai para o mesmo céu. Se morrer antes do arrebatamento, vai para o mesmo lugar. Que ele vai virar o mesmo troço que eu. Tá pensando que eu sou quem? Olha com quem ele mexeu. Cuidado, rapaz. Se o que falou alguma coisa para você, tá na direção do Espírito Santo, você vai se dar mal. Você não vai prosperar nesse negócio de maneira nenhuma. Em outras palavras, Eliú deixa claro que ambos são iguais. Ele e Jó, ambos são iguais. Foram feitos da mesma matéria. Já chamei a atenção para você do mal. Estava claro que Jó não ficaria atemorizado com ele, e nem ele iria ser injusto. Aí de 8 a 13, Eliú repreende a Jó por estar acusando Deus de ser hostil com ele. Aí vem, na verdade, falaste perante mim, eu ouvi, ouço das tuas palavras, estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Isso ele está repetindo a conclusão que ele chegou do discurso de Jó. Aí versículo 1 diz assim: põe no tronco os meus pés, ele falando que Jó, fazendo um resumo do que Jó disse. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Aí vem o versículo 13. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Eu vou pular o versículo 14 a 18, que depois eu quero falar mais especificamente, que eu quero terminar neles. Aí depois, dando continuidade aqui, vem o segundo discurso de Eliú, o capítulo 34, de 1 a 7, começa o segundo discurso de Eliú. Aí o capítulo 35, vem o terceiro discurso de Eliú. Ainda no versículo 33, eu acho muito intenso, muito 34, e o versículo 33 assim, ó. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Agora, esse versículo aqui, eu li ele na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó. Se você não aceita o que Deus faz, como espera que ele faça o que você quer? É para se pensar. 34, 33. Diz o normal, diz assim: acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres?
ou não queres? É uma pergunta. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo é assim: se você não aceita o que Deus faz, está sempre conformado. Ei, mas está chovendo demais. Ei, está calor demais. Ah, hoje eu estou doente. Ah, hoje está ventando demais. Ah, esse emprego eu não queria. Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? É para se pensar, né? Subsídio, viu? Aí vem o terceiro discurso de Eliú, no capítulo 35. O quarto discurso de Eliú, no capítulo 36, que vai até o 37 e 24, correto? O engraçado é que nem Jó e nem Deus recrimina Eliú. De maneira nenhuma. Logo em seguida, entra Deus falando com Jó. Então esse jovem sabia o que estava falando, viu? Sabia o que estava falando. Mas então eu vou voltar agora para o capítulo 33 e versículo 14 a 18, quero encerrar aqui, chamando a atenção dos irmãos para esse versículo. Diz assim o versículo 33, ele falando: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então presta atenção. Vou ler o versículo 13. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Aí vem o versículo 14, eu não estou chamando a atenção. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. 15. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos, ele sela a sua instrução. Então lhes abre o ouvido da cama. Em sonhos, em visão. Quando está com sono profundo, então ele abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução. Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aí depois vem o versículo 19 ao 22, uma outra gama de versículos. Então, se você observar essa primeira gama de versículos, do 14 ao 18, mostra que Deus fala com o homem através, primeiro modo, de sonhos e visão. Gente, eu tive um sonho ontem à noite, rapaz, esse sonho está me preocupando. O sonho de Nabucodonosor, ele teve um sonho e preocupou, mas ele não lembrava o sonho. Tá vendo? Exemplos bíblicos. Quem sabe isso não acontece com você? Eu vou citar um exemplo para você, que ficou muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro. A primeira coisa, Deus fala com você através dos sonhos, visões, à noite, te incomoda na cama, com o objetivo que é livrar tua alma da cova. Do versículo 19 ao versículo 22, mostra essa gama de versículos, também no seu leito, é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam, agora se descobre a magreza, né? Já passou por isso. 22. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Segunda forma, a primeira forma que Deus fala com o homem, visões, em sonho. Segunda, pelo sofrimento, pela dor. E a terceira forma, que está no versículo 23 e 24, assim, ó. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele, e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova. Achei resgate. Isso aqui teria outros significados, que eu não vou falar agora, não é o caso. Mas o primeiro que está claro, a dedução do texto, no texto 23 e 24, Deus também fala com os homens através de anjos.
Às vezes você não quer escutar o conselho, meu irmão, de um homem, de uma mulher ou de uma criança, e Deus enviou ele para falar com você como um anjo, para te resgatar de uma situação difícil que possivelmente você possa entrar, mas você ainda assim não quer ouvir. É soberbo. 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 A soberba precede a ruína. Mas eu vou me deter no versículo 14 a 18, que diz assim, ó: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho, em visão de noite, quando o cachorro profundo sobre os homens, quando adormece na cama. Então lhes abre os ouvidos, ele sela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrar da soberba. Escuta aqui. Vocês ouviram falar, talvez os mais novos, menos, mas eu creio que já ouviram falar, de um conjunto chamado Mamonas Assassinas. Esse conjunto, os Mamonas Assassinas, eles foram um conjunto que aqui em São Paulo, surgiram aqui em São Paulo, na cidade de Guarulhos, mais especificamente, e fizeram muito sucesso. Fizeram muito sucesso durante um período no Brasil. Acho que o período que eles ficaram fazendo sucesso, que foi um sucesso estrondoso, acho que não chegou um ano. Eu acho que não chegou a um ano o sucesso que esse conjunto fez no Brasil, de um modo geral, saíram até para fora do Brasil. Não tinham de maneira nenhuma tempo sequer para descansar. Tal era o sucesso que eles estavam fazendo. Isso foi no ano de 95 a 96. E parte dos integrantes desse conjunto eram filhos de crente. Eram filhos de crente. Se eu não me engano, o Dinho, ele era filho de crente. O Samuel também era filho de crente, que compõe esse conjunto. Era o Dinho, o Júlio, o Samuel, o Bento Inoto e o Sérgio Reoli. Mas eu quero falar especificamente sobre o vídeo que eu ouvi, eu acho que a grande maioria ouviu, do Samuel. Esse conjunto, ele sofreu um acidente aqui em São Paulo, próximo ao aeroporto de Guarulhos. Eles taxiaram para pousar e, devido a um problema, esse avião, um avião particular, só estava eles, os produtores desse avião, não conseguiu pousar e teve que arrematar. Só que na sua frente existia uma pedreira e ele tinha que embicar muito alto esse avião para pegar a altura e superar essa pedreira. E ele não conseguiu pegar a altura suficiente, se chocou com as árvores logo no cume dessa pedreira e todos os seus integrantes faleceram precocemente, no auge da sua carreira. Mas agora eu quero te chamar a atenção para o que diz a Bíblia. Eu não sei se isso está acontecendo com você. Eu não sei se isso tem acontecido com você. Eu não sei se isso que eu vou citar está se passando, se passou com você. Mas possivelmente seja um aviso de Deus para a sua vida. No dia anterior deles fazerem essa viagem, que eles foram fazer o show em Brasília, eu não vou me deter aqui ao tipo de música que eles faziam. A minha função não é isso. Agora, no momento, não é essa. Quem sabe, possivelmente, um dia que eu for falar sobre músicas, eu posso tocar mais detalhadamente nesse assunto. Um dia antes deles pegarem esse avião
para fazer um show em Brasília, que eles estavam retornando de lá para São Paulo. Se eu não me engano, Samuel foi ao seu barbeiro, aonde ele costumava cortar o cabelo, e por ser famoso, está estourando, está no auge, fizeram um vídeo com ele quando ele chegou ao salão de cabeleireiro. E neste vídeo, num determinado momento, ele para e conta que ele teve um sonho terrível à noite, que estava antecedendo a viagem deles. Ele sonhou que eles estavam no avião e este avião caía. E era uma coisa terrível, um desespero tremendo. Muita gritaria, gente morta. E ele termina de uma forma constrangido, indignado. Meu Deus, que sonho terrível que eu tive. No outro dia, foram para o show, fizeram o show à noite. No mesmo dia, eles retornaram para São Paulo. E quando chegaram, devido a esse problema, o avião não conseguiu pousar, teve que arrematar. E quando arrematou, bateu no cume dessa pedreira e o avião se destroçou completamente. E todos eles morreram nesse trágico acidente, que chocou com certeza absoluta a cidade de São Paulo, causou uma tristeza muito grande aos seus familiares e também comoveu a nação de um modo geral. Agora vamos lá. Voltando para este versículo. Pelo contrário, Deus fala de um modo, isso aqui é Eliú falando. Sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Se Samuel, do conjunto Mamonas Assassina, tivesse atentado para os seus princípios, observado que aquilo não poderia ser simplesmente um sonho, possivelmente uma revelação, quem sabe não teria acontecido esse trágico acidente. Em sonho, em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Samuel, nesse vídeo, que se você procurar na internet, você vai encontrar no YouTube, ele diz que depois que teve esse sonho, ficou muito incomodado e não conseguiu mais dormir o resto da noite. Mas assim mesmo, o sucesso, a fama, o compromisso, ele amarrava. Ele não tinha como escapar. Então eles abrem os ouvidos e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Estou encerrando aqui, meus irmãos. Eu ouvi uma entrevista que um desses componentes desse conjunto deu a uma emissora de televisão. Isso aí você pode comprovar se você procurar no YouTube. E ele tomou conhecimento que as músicas do conjunto, o primeiro-ministro de Portugal, na época, havia proibido de serem tocadas nas rádios, porque as músicas eram um pouco pesadas para as crianças. E um desses componentes disse para a repórter, deu a seguinte resposta quando foi interpelado por ela a respeito desse assunto. Não importa que o primeiro-ministro de Portugal está proibindo as nossas músicas de serem tocadas lá. O que importa é que estamos fazendo o maior sucesso e elas estão na boca de todas as crianças em nosso país.
É lamentável, mas a palavra de Deus diz que da boca das crianças Deus suscita o verdadeiro louvor. Possivelmente esse sonho que teve esse integrante, Deus tinha um propósito, querendo livrar sua alma da cova e tirar dele a soberba. Mas a soberba prevaleceu. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E precede a queda. E o espírito altivo, a ruína. Que esse ensinamento de Eliú sirva para mim e para você. Vamos ter um coração humilde. Não vamos deixar a soberba de lado. Vamos aprender a ouvir e considerar aquele que nós consideramos, às vezes, inferior a nós. Mas possivelmente, Deus esteja usando ele, usando ela, como anjo para livrar a tua alma da cova. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Marcelo Alves, Deus te abençoe. Obrigado por tua presença, viu? Deus te abençoe. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade que tu nos concede, meu Deus, de podermos falar a tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, da soberba. Guarda-nos, ó Deus, do orgulho. Guarda-nos, ó Deus, do espírito exaltado. Dá-nos humildade, dá-nos mansidão, sinceridade diante de ti, para que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Convém que tu cresça e nós venhamos diminuir a cada dia mais e mais. Abençoa cada um dos teus salvos e das tuas servas. Concede uma noite de paz e um excelente final de semana. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém.